Hoje é terça-feira, 10 de fevereiro de 2015. Está começando nesse momento mais uma edição do RP Notícias, aqui pela minha, pela sua, pela nossa TV RP Canal 9. Sejam bem-vindos aqui na nossa programação. E hoje um destaque especialíssimo, né? Nós, como eu havia prometido ontem, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o vereador Ricardo Silva, um dos destaques aqui da nossa vereança. Mas daqui a pouquinho, não, você vê tudo isso daí e outro e muito mais. Olá, este é o RP Notícias, a sua revista diária de informação e entretenimento. Muito obrigado por nos dar o carinho da sua audiência, estarem conosco aqui todos os dias. E vamos saber agora como é que anda o tempo em Ribeirão Preto. Olha aí, como ontem, o tempo em Ribeirão hoje nublado, com possibilidade de chuvas, principalmente à tarde e à noite, né? A temperatura se mantém como a de ontem, chega no máximo de 29 graus e a mínima fica em 20 graus centígrados. Vamos saber agora o posicionamento dos radares em Ribeirão. A Transerp nos informa que os radares hoje estão instalados nas seguintes avenidas. Avenida Eduardo Andréa Matarazzo, limite lá de 70 por hora. Avenida Presidente Vargas, limite de 60 km por hora. Avenida Tomás Alberto Ottoli, limite de 70 km por hora. Radar fixo, todo mundo sabe, fica lá na Avenida Dr. Celso Charuri e o limite é de 70 km por hora. Olha, como havia prometido, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador Ricardo Silva, advogado, formado também em filosofia, pós-graduado em sociologia. Olha, político perfeito, hein? Né? Em termos de formação, não há melhor. Ele foi o candidato mais votado da história de Ribeirão Preto em 2012, com 9.146 votos. E faz parte da pequena leva aí de jovens que vêm na política, uma forma de melhorias na nossa população, né, para a nossa população. Ricardo, prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios da TV RP e bater esse papo com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, João Paulo. Primeiro, agradecer a você pelo convite. Agradecer ao canal, ao RP9 também, pela prestação de serviços que vem fazendo em Ribeirão Preto. E estamos aqui à disposição para bater esse papo com todos que nos assistem agora. Olha, para nós é um prazer muito grande receber o vereador Ricardo Silva aqui também, um dos vereadores de maior destaque aqui em Ribeirão Preto. Vereador, você teve uma votação expressiva na última eleição para deputado federal, agora, o ano passado. Quase 100 mil votos, mas por conta da proporcionalidade acabou não sendo eleito e teve, claro, candidatos com menos votos que obtiveram aí a cadeira lá na Câmara Federal. Como é que o senhor avalia esse processo de voto proporcional? Primeiro, João Paulo, que não está certo. Quando um candidato tem mais votos do que o outro, a democracia plena nos revela que aquele que é o mais escolhido deveria ser o eleito. Mas o Brasil herda ainda, como estávamos conversando ali fora do ar, ainda desde a época ditatorial, o sistema proporcional para os cargos do Legislativo. O que isso significa? Significa que não é eleito o mais votado, e sim é eleito aqueles que as agremiações conseguem fazer mais votos e aí elegem mais cadeiras dentro do Legislativo. Um sistema vicioso e que favorece aqueles partidos que conseguem, por exemplo, trazer tiriricas da vida. Eu ia citar exatamente Eles isso. têm 1 milhão e meio de votos, e aí como que funciona? O voto dele vai para a legenda, que por consequência elege mais deputados. Um absurdo. Eu tive uma votação de 100 mil votos, para se ter uma ideia, viu, João Paulo? Eu tive mais votos do que 1/3 da Câmara dos Deputados que foi eleita, e mesmo ficando à frente de 1/3 do atual Congresso Nacional, não tive a oportunidade. Mas sempre digo uma coisa, viu, João? Deus escreve certo por linhas tortas. Algumas pessoas disseram o seguinte: o Ricardo, é de revoltar.
E eu falo, é de revoltar, mas de lutar por mudanças. Eu estou muito bem, estou muito feliz, continuo em Ribeirão Preto. Como você disse na abertura, tive uma votação fantástica para vereador, fui o mais votado. Agora para deputado federal também tive praticamente 100 mil votos, um dos mais votados do estado e do interior paulista principalmente. Isso aumenta a nossa responsabilidade de lutar, de continuar trabalhando e defendendo Ribeirão Preto. Muito bem, vamos falar um pouquinho da cidade, vamos falar de Ribeirão Preto, Vamos né? lá. Eu vou dar só um preâmbulo, né? Quando eu era pequeno, no meu tempo, a primeira escola chamava-se o primário, né? Sim, sim. Lá no primário eu aprendi, não entendia muito sobre isso, que o Brasil tinha 3 poderes, né, independentes: executivo, legislativo e judiciário. Agora eu vejo que isso não é verdade. Por que está acontecendo essa falta de dependência dos poderes em detrimento ao executivo? O executivo manda em tudo. Manda em tudo. No Brasil houve uma deturpação da teoria de Montesquieu, que está muito bem escrita no livro Do Espírito das Leis. Montesquieu, ele fez uma divisão dos 3 poderes, uma divisão bem clara. A função judicial, também chamada de função judicante, cumpre aplicar a lei aos casos concretos. Então, é resolver os conflitos de interesse com base na aplicação da lei. Então, essa é a função do judiciário. Do legislativo é elaborar as normas gerais que vão fazer, que vão organizar a vida em sociedade. Elaborar as leis e fiscalizar o poder executivo. E ao executivo compete a função de administrar, de aplicar os recursos públicos de acordo com aquilo também disposto na lei. Então nós temos aí uma separação muito clara. Só que no Brasil o que aconteceu? O executivo passou por uma falha do nosso sistema, passou a comandar tudo. Comandar setores do judiciário, só para se ter uma ideia, é o executivo que nomeia os ministros do Supremo Tribunal Federal, da Corte Constitucional, do poder máximo do judiciário brasileiro. E o executivo, ele consegue comprar, essa é a palavra correta, vimos isso no julgamento do Mensalão, com os condenados já, então podemos falar sem temer, o executivo comprou parlamentares, isso provado em processo judicial. Por quê? Porque o legislativo, que seria um dos poderes mais fortes, ou o poder mais forte, porque é o que faz as leis, mas ele se vende muito fácil, muito barato para o executivo. E essa independência, como você trouxe muito bem, João Paulo, ela existe no papel, está disposta em nossa Constituição da República, mas na verdade, na aplicação de fato, está muito longe de acontecer. Bom, eu tenho visto aqui, nós tivemos na semana passada aí a negativa da Câmara dos Vereadores, a Casa do Povo, em fazer um trabalho exatamente desse, de fiscalizar. Então, os vereadores têm 2 funções básicas: criar leis municipais, claro, que devem estar subordinadas às leis estaduais e às leis federais, é óbvio, e fiscalizar o executivo. Nós tivemos a oportunidade aí de, através de um projeto de lei da vereadora Gláucia, né, de fazer uma fiscalização no CODERP, que recebeu mais do que estava previsto no orçamento. Não vamos fazer nenhum tipo de julgamento se está certo ou se está errado, mas era a oportunidade da casa falar. Por que o legislativo não falou? Infelizmente, por esses motivos, porque a prefeita de Ribeirão consegue ter uma ampla base de apoio dentro da Câmara Municipal. E nós, eu que sou vereador da oposição, junto com os demais vereadores da oposição, nós tentamos emplacar uma comissão para investigar a elevada quantidade de recursos que recebe a CODERP. Para se ter uma ideia, a CODERP é um departamento gordo, inchado, que presta desde serviços de manutenção de cemitério. Preste atenção, você que está me assistindo agora. A CODERP faz manutenção de cemitério, a CODERP cuida de impressão do diário oficial, ela cuida do parque permanente de exposições e ela ainda trata de todo o sistema informativo de computadores da prefeitura. Olha que coisa mais esquisita, mais esdrúxula. Como é que pode o mesmo departamento que cuida de manutenção de cemitério
cuidar também do sistema informativo, que é muito importante para a cidade. Tem uma gama de tarefas e, na verdade, faz tudo, mas não faz nada bem. Tem técnicos muito especializados, viu? Tem pessoas boas, servidores de carreira muito bons, mas o que atrapalha na Coderp é a influência política e recebe uma grande fatia do orçamento municipal. Tem que prestar contas com mais transparência. E é isso que a Câmara deve fazer. Infelizmente, nós tentamos aprovar a comissão para apurar essa questão orçamentária, mas não conseguimos por uma questão que não é exclusiva de Ribeirão Preto. O Legislativo ainda engatinha e fica muito amarrado às determinações do Executivo, isso em Ribeirão Preto e no país de uma forma geral. Infelizmente essa é a verdade. Bom, a cidade sofre com uma série de problemas de falta de regras básicas, né? Por exemplo, lixo e entulho de construção pelas ruas é uma coisa comum. Restos de árvores que foram podadas, né? Passeios e calçadas construídos sem qualquer tipo de regra, que impossibilitam o trânsito de pessoas normais. Imagina então, deficientes físicos, cadeirantes, por exemplo, material de propaganda jogado dentro das casas sem qualquer critério, ou também aí caminhões de som, despejando som em alto volume, né? Isso são pequenas leis que podem ser desenvolvidas pela Câmara dos Vereadores e até isso está sendo algum tipo de empecilho na nossa Câmara? Pois é, João. E para muita situação já existe lei. Eu posso te dar o exemplo, por exemplo, dos trenzinhos. Houve uma comissão na Câmara formada que apurou isso aí, que apresentou sugestões importantes sobre a questão de entulhos. Eu apresentei na Câmara uma indicação importante para que a Prefeitura deixe nos bairros locais, pontos para descarte de resíduos da construção civil, descarte de materiais, mas tudo isso que nós indicamos, que nós propomos, a Prefeitura ainda está caminhando a passos muito lentos. Primeiro, porque nós não somos maioria na Câmara e aquilo que vai contra os interesses do Executivo é difícil passar. Essa é uma verdade. E outra, porque a Prefeitura, já em sua reeleição, parece que se perdendo nos atos muito básicos. É muito fácil, viu, João Paulo, você recolher o lixo. É muito fácil a Prefeitura recolher os galhos, é muito fácil a Prefeitura manter uma cidade limpa. Eu estou dizendo isso não é para criticar, não, muito pelo contrário. Com 4, 5, 6 equipes, você consegue manter uma cidade limpa, você consegue recolher os galhos e é claro que também fazendo campanhas para que a população também participe, porque não adianta a Prefeitura limpar o terreno hoje e a população amanhã jogar o lixo. Mas tem como você chamar as pessoas, basta um pouquinho de força de vontade, um pouquinho de pensar na cidade, no dia a dia, nas coisas básicas. De nada adianta, João Paulo, fazer viadutos, de nada adianta pensar em construir passagens enormes, gigantes, se não está sendo feito o dia a dia de Ribeirão Preto. E essa é a nossa crítica e desejo à Prefeitura, desejo à Prefeita sorte até acabar o mandato. Nós não queremos, e eu posso falar por mim, Ricardo Silva, nós queremos o bem de Ribeirão, o bem da cidade. E quando apontamos as falhas, você pode perceber aqui que nós apontamos falhas, mas apontamos soluções. Entulho da construção civil. Primeiro, que a Prefeitura não está se preocupando em novas áreas de descarte. Não está possibilitando para a população que fica refém de caçambeiros e tem que pagar alto preço para isso e prefere não pagar. Então, aqui vai a sugestão, coloque área de descarte nos bairros, tantos terrenos públicos abandonados, você cerca ali e uma vez por semana passa o caminhão recolhendo o entulho que ali está. É muito fácil. Sobre carros abandonados, já fizemos legislação para isso, mas a Transerp insiste em não aplicar, porque diz que há um empecilho em lei federal, mas gente, a cidade sofrendo, temos que pensar nas pessoas e as soluções são fáceis, basta aplicar os recursos públicos com seriedade e ter um pouquinho de força de vontade, de pensar no dia a dia, nas pessoas que sofrem principalmente. O papo está muito bom, né? Nós vamos fazer um break comercial, daqui a pouco a gente volta com mais papo aí gostoso com o Ricardo Silva. Sai daí não! Para aprender a falar, você não precisou de pretéritos imperfeitos, não precisou de críticas, nem avaliações, precisou de estímulo.
de cuidado, de alguém que respeitasse a sua essência. Em pouco tempo, falar já fazia parte da sua vida. Existe um lugar onde os livros não têm palavras, mas são cheios de ideias. Na Parque, você fala inglês da mesma forma que aprendeu português, naturalmente. Descubra o Inglês Parque. A Uniol Uniformes é uma empresa especializada em uniformização profissional. Trabalhamos com uniformes para todos os segmentos e com os mais diversos tecidos, sempre inovando a fim de satisfazer e surpreender nossos clientes. Todas as peças passam por um rigoroso controle de qualidade e o resultado é um produto final com a mais alta tecnologia disponível no mercado. Uniol Uniformes, Rua Aurora, 532, Vila Tibério. Telefone 3625-6767. Venha conhecer a Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Trabalhamos com compra e venda de diversas moedas estrangeiras, como dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, euro, libra esterlina, moedas exóticas e entre outras, sempre seguindo as normas do Banco Central. E também contamos com cartões pré-pago para facilitar a sua viagem. Então, você que vai viajar para o exterior e precisa adquirir sua moeda estrangeira, nos procure, não perca tempo. Flex Change, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Comece o dia tomando um delicioso café da manhã. Na Band Pães você encontra variedades de doces, bolos, tortas, biscoitos, salgadinhos e sucos, tudo com a melhor qualidade. No almoço tem pratos saborosos, com um ambiente agradável e um ótimo atendimento. E o estacionamento é próprio. Avenida Independência, número 1764. Telefone 3913-5533. Band Pães, o sabor para você e sua família. Estamos de volta aqui para o segundo bloco da RP Notícias desta terça-feira, especialíssima. Nós estamos aqui com a visita do vereador Ricardo Silva. Mas eu quero fazer um convite para você conhecer a Associação Síndrome do Amor. Você conhece a Associação Síndrome do Amor? Muito bem, dá uma olhadinha aqui nesse site, olha, www.sindromedoamor.com.br. A associação, ela é um grupo de pessoas voluntárias que dão apoio a famílias com crianças com síndromes genéticas severas. E você pode ajudar, sabe como? Dando a sua participação através do seu amor. Só isso, da sua solidariedade. E você também, pessoa jurídica, você pode ser uma empresa amorosa. Entre aqui no site e veja como você pode fazer isso. E olha, venha conosco fazer o jornal RP Notícias. Ligue para cá, 3995-2171. Fale da sua crítica, sua sugestão, problema da sua rua aí, da sua comunidade. Nossa equipe irá até você e trazer a reportagem aqui, na telinha da TV RP Canal 9. Venha participar da nossa família. Você pode também curtir nossas páginas no Facebook, RP Notícias ou ainda TV RP. Além de bater um papo com a gente aí pelas redes sociais, você pode também assistir os programas que você ainda não viu. Vem aqui, venha fazer parte da nossa família. Bom, vamos continuando aqui com o Ricardo. Ricardo, que bom tê-lo aqui. Obrigado. E é sempre bom a gente ter a notícia, assim, direto da fonte, né, dos problemas e soluções da nossa cidade. Na realidade, ser oposição não é criticar o governo, é buscar caminhos para que possa serem resolvidos os problemas que são grandes. Uma cidade desse porte gera problemas naturalmente. Bom, a gestão municipal está sendo criticada de tudo quanto é lado. Casos aí de mortes suspeitos aí de negligência médica, não saíram do âmbito investigatório. É o caso da menina Gabriela Zafra. E chegou até um dos delegados entregar o inquérito sem a conclusão de diligências, né, e não apontando para ninguém. Só faltou dizer que a menina mentiu, que havia morrido. Né? Era culpada. Que era culpada. Então, a prefeitura ficou de fazer uma sindicância através da Secretaria de Saúde. Não saiu até hoje. Isso foi em maio do ano passado. Né? O Conselho Regional de Medicina também, não sei o que está acontecendo, já vamos beirar aí um ano do ocorrido, ainda não se pronunciou. O Ministério Público pediu
que fossem refeitas as investigações. O que a Câmara pode... A Câmara também teve... E que situação, o que a gente pode dizer para a família e também para a nossa comunidade? Primeiro, a lamentar, né, João Paulo, como a Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto vem tratando com descasos e com tantos descasos a saúde pública de Ribeirão. Na Câmara Municipal eu participei ativamente de uma comissão especial que ouviu a família da Gabriela Zafra e pela oitiva você já comprova já. A família passou por 5 vezes em unidade de saúde de Ribeirão Preto. Foi uma vez, mandou embora. Mesmo dia. Foi outra vez, mandou para outro posto de saúde. Disseram até que era cachumba. É um absurdo, é um menino com meningite. Não teve um médico que teve a coragem de colocar as mãos nessa garota e de fazer um exame que é simples, um exame de sangue, sai na hora. Não tiveram essa disposição e a garotinha morreu. Nós apontamos a responsabilidade já, viu, do secretário municipal da saúde. Na medida em que não há punição para os médicos, o secretário tem que assumir a responsabilidade. E ajoelhou em frente à família. E a família continua sofrendo, o que é lamentável. Agora parece que isso é um laudo pericial responsabilizando os órgãos públicos e tomara que a justiça consiga agora reparar um pouquinho da dor, porque trazer a garotinha de volta ninguém vai, mas reparar um pouquinho da dor com uma indenização a ser paga pelos gestores e pelas pessoas responsáveis que sofram punição decente. E você falou de oposição, João Paulo. A oposição, ela tem que existir. Em qualquer país democrático existem aqueles que apoiam o governo e aqueles que não é que vão contra um governo. Eu disse que a minha postura seria de maior independência na Câmara, mas sim de apontar os erros, apontar as falhas, só que uma oposição construtiva. Porque não adianta você apenas apontar o erro, apenas trabalhar para o lado ruim. Não! A nossa missão na Câmara Municipal é falar, olha, isso aqui está errado, mas para consertar, como é que se faria? E emitir também a nossa opinião, tentando ajudar, tentando construir sempre. Mas a Prefeitura parece que não está dando muito ouvidos. Não é apenas para a oposição, não, mas principalmente para a população que sofre com os serviços públicos ruins. Saúde, você disse, transporte coletivo e tantos outros. Nós temos visto aqui, a gente recebe aqui informações, a população liga para a gente, problemas junto ao DAERP, sim, problemas, ontem mesmo apresentei uma reportagem sobre uma obra que foi mal acabada, hoje já está afundando no Sumarezinho, né? E infelizmente a Secretaria informa que a empreiteira já foi informada e vai resolver com urgência, já faz um mês. Mas vamos falar de um problema, mais um problema, o trânsito. O trânsito hoje é administrado por uma empresa que gera multas e ela não tem juridicamente essa condição por ser uma empresa que gera lucro. Isso está na Constituição Federal. Como é que fica a situação da Prefeitura, que hoje, nós vamos falar daqui a pouquinho da dívida, já deve muito e essas já parece que perdeu em segunda instância e na terceira, visto que é uma questão constitucional, naturalmente, dificilmente deve ganhar essa batalha. Pois é, João Paulo, você falou muito bem. Nós temos em Ribeirão Preto a Transerp, que é a empresa que gerencia o trânsito em Ribeirão Preto. Eu vou ser um pouco duro aqui. E as pessoas falam, Ricardo, mas você vai ser duro, e aí, o que há que fazer? Eu vou mostrar o problema e vamos já aqui apontar algumas soluções. Tem que fechar a Transerp. Não tem solução para a Transerp. Transerp tem que ser fechada. Fechada, isso mesmo. Paga as dívidas que tem, fecha a Transerp, manda todo mundo embora e aí... mas vai ficar sem regulamentação do trânsito? Calma aí. Você fecha a Transerp, segura ali os servidores de carreira que estão, que tem muita gente competente dentro da Transerp, tira os cargos políticos e fecha a Transerp. A partir daí, manda para a Câmara um projeto de lei para criar ou uma Secretaria Municipal de Trânsito inteiramente pública, sem o capital privado, porque na Transerp tem capital particular, pode ser 0,09, mas alguém lucra com isso, é óbvio, é a lei de sociedade de economia mista, e cria-se uma Secretaria Municipal de Transportes ou a minha sugestão,
uma agência reguladora de transportes. Qual é o sistema de uma agência reguladora? Funciona com diretores eleitos para mandato, ou seja, a interferência política ela é bem menor, e com corpo técnico qualificado. Pega os servidores da Transerp e aqueles qualificados e absorve nessa nova agência reguladora. Tira os cargos políticos que estão ali, faz uma agência reguladora bem enxuta, e a agência reguladora ela tem poder de autuação, de autuar não apenas o particular, mas de autuar a prefeitura quando estiver em desacordo com o serviço público. Então, o correto é uma agência reguladora, uma autarquia em regime especial. É o que nós defendemos para o trânsito de Ribeirão Preto. Só assim será dada uma solução. Se a Transerp insistir em ficar multando, já foi proibida em primeira instância, como você muito bem disse, João Paulo, foi proibida em segunda instância e recorre agora para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal. Imagine só que chega lá, transitar em julgado a decisão que não pode multar, quantas pessoas vão cobrar do município aquilo que pagaram de multas? Pode quebrar até mesmo a prefeitura. Então tem que tomar cuidado, tem que fechar a Transerp para ontem, acabar com a Transerp para ontem e pensar numa nova agência reguladora totalmente pública para o trânsito de Ribeirão. A coisa é bem séria, olha. E foi divulgada aí uma dívida estratosférica da prefeitura, mais de 750 mil reais. Milhões de reais, dentro do nosso orçamento, que gira em torno de um orçamento respeitável perante o Brasil, 2 bilhões 530 milhões de reais. Existe a lei de responsabilidade fiscal aqui no Brasil? Se ela existe, ela tem que ser aplicada, não é? Nós observamos que alguns gestores públicos fazem o que querem, e principalmente no descompasso de novas dívidas. A lei de responsabilidade fiscal, ela traz a necessidade de investimentos em alguns setores, 25% em tal setor, 15% em tal setor, a educação e a saúde com uma fatia maior dos investimentos, mas a lei, ela falha no quesito de aumento de dívidas. Alguns prefeitos, por esse país afora, eles têm tido uma gestão pública não muito profissional e estão aumentando a dívida cada vez mais. Nós sabemos que a atual gestão de Ribeirão Preto pegou uma dívida que já existia, apesar de o antigo prefeito dizer que não, mas existia. A dívida dos 28% de 400 milhões e mais uma dívida da Coab. Só que, ao invés de se preocupar em enxugar a dívida que pegou, não, ampliou a dívida e agora está fazendo mais um empréstimo. Então eu quero pedir a sua atenção. As obras do PAC. As obras são fundamentais. Não pode haver uma pessoa em Ribeirão Preto contra as obras, principalmente de duplicação do Complexo Ribeirão Verde, as obras na Vila Elisa e as obras que serão feitas de corredores de ônibus. É claro que ninguém é contra isso, mas a forma, um empréstimo de 400 milhões a mais. Essa dívida que você disse de 750 milhões não inclui essa nova dívida de 400 milhões, que vai terminar com juros e correção monetária em 1 bilhão e 100 milhões de reais. Então, as obras são importantes, nós queremos as obras, claro, queremos as obras, mas será que a forma, por esse PAC, por esse empréstimo, não vai comprometer Ribeirão Preto para os próximos 20 anos, que é quando a dívida vai acabar de ser paga? É uma situação que nós temos que pensar e que nós temos que analisar agora durante a execução dessas obras. E aí que entra a responsabilidade dos vereadores, né? Independente de ser situação ou oposição, ser, como eu digo, né? Muita gente critica, as pessoas que estão criticando a gestão, né? Tem que ser a terra, tem que ser patriota, tem que ser, sabe, eu quero o bem da minha cidade, eu quero o bem do meu estado, eu quero o bem do meu país. E quando esse projeto foi à Câmara, você tocou num ponto muito importante, João Paulo. Para autorizar a prefeitura a contrair esse empréstimo, claro que o meu voto foi contra, assim como o voto dos vereadores da oposição foi contra também. E eu dizia da tribuna da Câmara, pessoal, ninguém é contra as obras que vêm para Ribeirão Preto, é bom deixar claro isso. Nós queremos o desenvolvimento da cidade, mas uma família, eu sempre dou o exemplo de uma família, que está com problemas para comprar comida em casa. Se o pai de família, que não está conseguindo comprar arroz e feijão,
resolver fazer uma piscina nova em casa, uma piscina e construir uma sauna. É certo isso? Mas é claro que não. É claro que o pai de família tem que pensar primeiro em colocar arroz, feijão, educar os filhos, conseguir uma boa escola. E depois, quando isso estiver sendo feito, aí você vai pensar em fazer uma piscina, em fazer uma sauna. Ribeirão Preto passa por um problema crônico que não está pagando os fornecedores. O Chorinho, o Grupo Roxinóis, eles pararam, eles vão parar se não pagar há 11 meses, um valor irrisório para o orçamento de Ribeirão Preto. Então, é uma situação delicada. Nós queremos as obras, principalmente naquelas pessoas que mais sofrem. Somos favoráveis às obras. Mas a forma como isso se deu, por um empréstimo, esse é o nosso questionamento. Olha, eu quero agradecer a presença aqui do vereador Ricardo Silva, esse jovem que está despontando aqui na política, não só de Ribeirão Preto, como da região, né? Expressiva votação para deputado federal mostra claramente isso. Desejar, claro, muito sucesso, não só na Câmara dos Vereadores, como também no seu futuro político, que eu tenho certeza será brilhante. Muito obrigado por estar conosco e a casa está sempre aberta. Obrigado, João Paulo, e agradeço o espaço que me foi concedido. Obrigado, emissora, ao canal RP9, e dizer que nós nunca seremos contra o que é bom para Ribeirão Preto e desejar boa sorte aos atuais gestores de Ribeirão Preto que consigam chegar no fim desse governo com uma melhora sensível. É o que nós desejamos, porque o que é bom para o gestor público é bom também para a população. Sorte e muito juízo para conduzir bem ao futuro de Ribeirão Preto. Essa é a nossa mensagem final. Obrigado, Ricardo. Obrigado a você que está sempre conosco. Um abraço fraternal. Nos vemos na próxima edição.